Graça e paz, queridos, estamos aqui mais uma vez para o nosso podcast e hoje no episódio tão especial. Estou aqui com meu amigo, meu pastor Newton Júnior, para entrevistá-lo. Que prazer receber o senhor. Maravilha, Isaac. Paz de Cristo, meus irmãos. Sejam bem-vindos. Eu estou sentindo a diferença de estar desse lado de cá dessa vez. Estamos num cenário diferente hoje, aqui no nosso estúdio da Central, com o Rodolfo e com a Sandra. E hoje eu estou do outro lado. Prazer estar aqui, Isaac. Amém. Para a gente dar início a essa conversa, pastor, eu creio que até o pessoal lá de casa também, eu também estou com essa curiosidade. O senhor pode contar para nós um pouco do início da sua trajetória, né? A gente está tanto com o senhor aqui, a gente ouve tanto o senhor falar, mas a gente nunca ouviu o seu testemunho, né? O senhor poderia contar para nós? Rapaz, eu sou um improvável, cara. Amém. Eu sou fruto da graça de Deus, nasci num lar não cristão, na verdade um lar bem profano, bem longe de Deus. Meu pai foi assassinado quando eu tinha 1 ano e 3 meses de vida e fui criado longe do Evangelho. E quando eu tinha 5 anos de idade, minha tia Vânia, saudosa tia, ela que era do espiritismo, e eu tenho uma memória assim distante dos comentários. A criança geralmente fica ouvindo a conversa dos adultos pelos cantos, e eu lembro dos comentários lá na família. A Vânia agora é crente, é Bíblia. Vânia se converteu, e de fato converteu mesmo. E a partir da conversão da minha tia Vânia, Deus fez uma mudança radical na minha família. Amém. Ela me levou para o Evangelho quando eu tinha 5 anos de idade, devo a ela essa graça. Mas a minha experiência profunda com Cristo, Isaac, ela acontece com 14 anos de idade, na Igreja Metodista Wesleyana em Heliópolis, Belford Roxo. Benção. Um abraço para Belford Roxo, Baixada. Um amigo, o Anderson, que até hoje é meu amigo, um pregador do Evangelho. A gente estava numa mesa de ping-pong. Já jogou ping-pong, Isaac? Já joguei ping-pong. Joga bem, como é que é? Não sou muito bom, não. Eu não sou dos esportes. Rapaz, eu tava jogando ping-pong com o Anderson, foi quando eu conheci. E aí naquela conversa, aquele bate-papo, 2 adolescentes, o Anderson disse: rapaz, vamos lá na minha igreja e tal. E eu, um adolescente, meio perdido, fui na igreja wesleyana no dia 24 de dezembro de 1998, um culto natalino, e nunca mais eu saí dali. Ali o Espírito Amém. Santo capturou meu coração. Glória a Deus. Ali eu fui batizado com o Espírito Santo. Logo em seguida fui chamado para o ministério. Com 15 anos eu comecei a pregar, comecei a liderar. Ali eu me casei, conheci a Priscila, minha esposa, que era da Igreja Metodista Wesleyana em Austin, que era do mesmo distrito, e a gente se conheceu num evento da igreja, e ali eu apresentei meus filhos, ali eu fui enviado para o ministério, e hoje eu estou aqui em Petrópolis, depois de ter pastoreado já 5 igrejas, atuando como pastor de família aqui em Petrópolis e também diretor do Centro de Formação Teológica, que agora se chama Instituto Wesleyano de Educação, IWE. E essa é um pouco da minha trajetória, Isaac. Amém, glória a Deus. Hoje a gente vai falar sobre transições e, como você pode perceber, muitas transições vividas pelo Senhor, não é, pastor? E tanto na vida quanto no ministério a gente passa por transições. Transição faz parte. E eu gostaria de saber do senhor, fazer uma pergunta bem profunda aqui. Por que as transições são tão desafiadoras, né? As pessoas olham para essa questão de transição e muita gente tem medo de passar por transições, né? Elas não olham bem para a parte boa da transição, mas elas olham para a parte traumática. E por que elas são tão desafiadoras? Antes de responder a pergunta, e realmente transições são sempre desafiadoras, um dia eu li uma pesquisa num livro que o nosso cérebro ele acostuma à rotina. Nós temos uma tendência, pode ver que depois que você escolhe um caminho no tráfego, no trânsito, para um destino comum, dificilmente você muda. Não sei quantos já tiveram essa experiência de estar perdido, dirigindo, isso antes do GPS, Sim. E sentir que estava andando em círculos, porque isso é uma questão cerebral. Então nós temos uma tendência já anti-transição, ok? E já respondendo um pouco a pergunta,
Embora isso seja uma realidade, a gente está falando sobre transições no ministério de modo abrangente, é a proposta desse episódio, porém a vida é transitória. Se a gente parar para olhar a existência, a vida, nós nascemos pequeno e hoje crescemos. Nós nascemos careca, eu nasci carequinha, e a gente tem cabelo, nasce sem dente, ganha dente, alguns perdem. Enfim, a vida é transitória. Se a gente olhar para as profissões, grande parte hoje dos profissionais do mercado, eles vivem transições. O delegado é itinerante, o bancário é itinerante, o jogador de futebol é itinerante. É verdade. E como a gente faz parte, como a gente é pastor em uma igreja cujo regime é itinerante, às vezes pode parecer que itinerância é uma coisa nossa, é uma coisa criada pelo movimento metodista, acompanhado pela igreja wesleyana. Não, a itinerância faz parte da vida. A igreja, ela é um organismo vivo. Paulo diz que a igreja é o corpo de Cristo. É lógico que a metáfora fala de unidade, interdependência, mas também fala de mutações, também fala de transições, porque ser corpo é ser transicional. Então, a transição, ela faz parte da vida. A transição não é algo do ministério, não é algo da igreja wesleyana. Transição, os processos transitórios fazem parte da vida. No entanto, a gente tem essa tendência a querer permanecer, a querer paralisar, e os processos, eles são importantes até para nos fazer crescer, para nos esticar. Eu digo para você que todas as transições que eu passei no ministério, seja num cargo na igreja local ou transferindo-se de uma igreja para outra, todas essas experiências construíram algo na minha vida, no meu caráter. Eu não seria o pai que eu sou, Amém. O líder que eu sou, se não fosse as transições que eu passei. Mas a principal, gente, a transição que mais mudou a minha vida para melhor foi a transição da vida de solteiro para a vida de casado. Amém, que bênção. Eu tive o prazer de viver essa transição também alguns meses atrás. Que privilégio. Casado, quanto tempo de casado, Isaac? Agora vai fazer 5 meses. Uau! Uma mulher maravilhosa que é a Evelyn, minha esposa. Um beijo, meu aí, amor. Aí, Evelyn. Receba aí. Então, assim, essa transição, e é uma grande transição, né, Isaac? Você que está há pouco tempo, eu que já estou há alguns anos, a vida de casado é muito diferente da vida de solteiro. É verdade. O Lutero disse que 6 meses de matrimônio santificou ele mais do que 10 anos de monastério. Uau! Que isso. Transição! Então, a vida é transicional, embora nós tenhamos a tendência, por isso, e aí já vai uma palavra aqui, em tom de aconselhamento aos casais, por isso os primeiros anos do casamento ele é muito importante. Na época lá da Antiga Aliança, do Antigo Testamento, o jovem tinha que ficar 1 ano, Isaac. Nem ia pra guerra, né? Ele não ia pra guerra, ele ficava quase 1 ano aproveitando, dedicando a sua família. Olha que sabedoria de Deus. É verdade. Hoje o jovem casa, na sexta-feira, na segunda-feira ele já tem que estar na empresa, já tem que estar atendendo as demandas, e talvez por isso muitos jovens casais enfrentem lutas nesses primeiros anos do casamento, que é uma época de transição, uma época... Então, fechando aqui, saber lidar com as transições é fundamental para uma vida bem-sucedida, não só na liderança, mas em todas as áreas da vida. Isso me fez lembrar que essas transições nos preparam para a maior transição de todas. A transição dessa vida para a eternidade, né? Não tem como não falar de transição e não lembrar de John Bunyan em O Peregrino. A gente está aqui, nós somos itinerantes nessa terra. Uau. E há também uma frase de C.S. Lewis que me veio à mente, onde ele fala em seu livro Cristianismo Puro e Simples. Fantástico. Ele diz que da mesma forma que nós não conhecíamos a realidade deste mundo e fomos paridos pelas nossas mães para essa realidade, um dia a mãe natureza irá parir a todos nós para outra realidade. E aí, dependendo do que você viveu aqui, você vai ter o prazer, o privilégio de experimentar a realidade celestial ou não. Mas o fato é que nós vivemos e estamos em constante transição. Então, a vida é transitória. É transitório. O negócio é ter coragem para enfrentar, né? E partindo desse pressuposto, da necessidade de se ter coragem para enfrentar, eu quero fazer uma outra pergunta chave para o senhor.
O senhor sempre teve essa disponibilidade para transição ou já teve alguma época assim que o senhor tinha dificuldade, dava aquela rateada? Assim, Isaac, como eu disse, a gente tem uma predisposição a não transicionar. Então, até respondendo mais diretamente a pergunta, eu tenho um coração muito apostólico. Meu coração Amém. Embora o meu dom dominante seja o profético, o meu coração ele é muito apostólico. Essa ideia do envio, ela me atrai, me cativa. O começar, o recomeçar. Eu já morei, depois de casado, em 5 cidades diferentes. Aí. Eu já morei, quando eu me casei, eu morava na cidade de Queimados. Morei 3 anos na cidade de Queimados, na Baixada Fluminense. E aí fui enviado para o campo missionário. Foi minha primeira transição, talvez a mais desafiadora até hoje. E aí eu morei na cidade de Caxias, no Maranhão. Aí voltei para o Rio de Janeiro, me estabeleci em Nova Iguaçu, no centro de Nova Iguaçu. E aí, de Nova Iguaçu, eu fui pastorear na cidade de Nilópolis. Pastoreei a igreja querida, igreja de Olinda, um tempo também muito precioso. E agora eu chego aqui na cidade de Petrópolis, já há 3 meses. E são realidades totalmente diferentes. Baixada Fluminense, Caxias do Maranhão, Petrópolis, e cresci na cidade de Belfor Roxo. Então, assim, ao longo da minha vida eu mudei muito. Então eu tenho, sim, uma predisposição que os meus bispos não entendam isso como... Sinal de que quero mudar, né? Não, Me deixa aqui. Porque os meus bispos não entendam isso como um sinal verde para não. Eu estou muito pleno, muito realizado. A Central tem sido uma experiência extraordinária. É importante aproveitar cada estação, né? É importante, mas sim, o meu coração ele é um coração assim apostólico, aberto. E me casei com a Priscila, que é uma serva de Deus, obediente. Eu só consegui viver todos esses ciclos, Isaac, por causa da Priscila. A graça de Deus e ter me casado com a Priscila me habilitou a viver todas essas transições, porque eu entendo que algumas famílias têm mais dificuldades, têm mais desafios, às vezes a Priscila, rapaz, ela está sempre de malas prontas. Uma vez eu brinquei com ela, falei, minha filha, você não reclama de nada. Uma vez eu recebi uma ligação de um líder, foi uma experiência muito marcante. Estava no início do ministério, recém-casado, estava com talvez 1 ano de casamento, e surgiu uma necessidade para o Nordeste, mas na Paraíba, João Pessoa. E a gente estava em casa e era uma situação emergencial, e o meu telefone tocou, era o meu superintendente, e ele me ligou para me perguntar se eu aceitaria esse desafio. E a Priscila estava na cozinha fazendo comida, e eu estava falando com ele aqui, e aí eu estava, acho que no Viva Voz, e aí o pastor falou, você está sentado? Olha, meu querido pastor, ele disse assim, ó, senta então. Olha, surgiu uma demanda ministerial na Paraíba, em João Pessoa, a gente precisa de um pastor para ir para lá, eu tenho pensado em você. E eu tô te ligando para saber o teu coração a respeito disso. E eu falei, pastor, eu tô aberto, tô disponível, jovem, né? E aí ele disse... E a Priscila? Aí a Priscila estava escutando na cozinha, ela fez assim, ó, pra mim. Ela deu um sinal, eu falei, ó, a Priscila tá tudo bem, tá tudo ok, ela tá aqui ouvindo. Então, assim, muito do que eu tenho vivido ministerialmente, Isaac, tem sido com a contribuição, com a participação. Amém. E em alguns momentos, até mais do que a contribuição. Porque a gente é o que ministra, é o que fala, é o que aparece mais, e às vezes surge a ideia de que é por nós, mas eu tenho certeza que só vivi tudo isso e está plenamente falando disso aqui de forma tão leve, tão plena, por causa da mulher que eu me casei, a Priscila, extraordinária. Beijo, amor, você é a melhor parte. Tá chegando o dia dos namorados e é hora de se declarar. Estamos fazendo domingo agora aniversário de casamento. Bênção. Parabéns, irmã Priscila, parabéns, pastor. 12 anos de um feliz matrimônio, 2 filhos, o Luan e o Newton Neto. A minha família tem me acompanhado, tem estado comigo em todas essas estações, e a isso eu devo, mas... transições sempre são desafiadoras. Verdade. Sempre são desafiadoras. Meu pai costuma dizer, ele repete muito uma frase do Bispo Gessé, saudoso Bispo Gessé, de que
a sua esposa é 60% do seu ministério, o resto é você, a parte ruim. A parte que sobra, A a parte parte que difícil. Eu brinco que a Priscila é a parte crente, Amém. a parte profunda da relação, a parte madura, a parte de equilíbrio. A Priscila é o meu ponto de equilíbrio, né? Com esse meu coração apostólico, essa minha abertura para transições. Se eu não tivesse a Priscila, eu teria certamente fracassado. Amém. Graças a Deus eu tenho esse privilégio também. Glória a Deus. Eu quero fazer uma outra pergunta para o senhor, pastor. O senhor teve essa experiência de se desprender, se desvencilhar desse medo que muitas vezes a gente tem em relação às transições. Eu também tive, porque durante a minha vida não foram poucas as mudanças que eu enfrentei. Sim, como família pastoral, né? Sendo filho de pastor. Eu morei em 6 estados diferentes. Uau, dentro desses estados já teve uma situação de 2 cidades ali, né? Que foi em Natal, eu morei em 2 locais diferentes em Natal. E também teve no início do ministério do meu pai a questão de que ele pastoreou o Maranhão e o Piauí ao mesmo tempo. Sim. E aí ele ficava em uma semana em uma cidade, na outra semana na outra. Que desafio, né? E aí a gente ia junto. Mas enfim, a gente passa por tantas transições que a gente consegue ver o lado bom. Mas e para quem está começando a enfrentar? Qual o conselho que o senhor daria para as pessoas que hoje têm medo das transições que estão enfrentando? Que olha para a transição assusta essa pessoa, né? São algumas questões importantes, Isaac, a se considerar. Essa pergunta é extraordinária, mas daria um outro podcast. Né? Como lidar com as transições de forma prática. Eu vou pontuar algumas coisas que eu considero chaves. A primeira delas é identificar o seu propósito no reino. O seu propósito ele é muito maior do que uma função. Amém. Se você se move pelas funções, você em algum momento adoece o coração. Verdade. Porque a função ela pode ser a contento ou não. Ela pode ser alguma coisa que te eleve o seu status ou não. Mas quem vive uma vida por propósitos, cara, não importa aonde você esteja, qual seja a função que você exerça, se você tiver plenitude no seu propósito, você vai ser pleno. Você vai ser realizado, você vai viver bem. Então eu acho que a primeira questão é a questão de alinhar o propósito. A primeira pergunta, uma vez eu ouvi uma frase preciosa, que os 2 dias mais importantes da sua vida são o dia do seu nascimento e o dia que você descobre o porquê nasceu. Então, assim, você precisa caminhar alinhado com o seu propósito. E aí, quando você se casa, você precisa deixar bem claro para a pessoa com quem você está se casando qual é o seu propósito, conhecer o propósito de vida dela, para que saiba se casa, se alinha. Entendeu? Por exemplo, um ministro itinerante ele não pode se casar com uma mulher que tenha sonhos que não caibam dentro da realidade do ministério itinerante. Então, assim, no meu primeiro contato já com a Priscila, eu disse, eu vou ser pastor a vida inteira, eu serei itinerante, meu coração é apostólico, e a Priscila, ela alinhou com isso daí. Então, assim, você conhecer o seu propósito, identificar para protegê-lo é fundamental. Mas o importante também, Isaac, é a sua cosmovisão. Nós precisamos nos enxergar dentro do reino de Deus. Eu acho que talvez uma das maiores crises que os líderes passam com relação a estruturas, com relação a transições, é que o coração deles é mais capturado pela estrutura do que pelo reino de Deus. E o reino de Deus é o que nos move. O reino de Deus é o que nos guia. O reino de Deus e por fim eu acrescentaria saber quem você é no reino de Deus e para Deus. Você é um filho amado, Isaac. Independente do que você faça, da posição que você esteja. Quando o cargo, a função, ela rouba, ela é maior do que a minha consciência de filho, eu vou ter problemas, eu vou ter crises, eu vou ter frustrações, eu vou ter decepções. Mas quando eu penso que eu sou um filho amado, antes de ser pastor, antes de ser um pregador, antes de ser um líder, eu sou um filho amado. Isso nunca vai mudar. E por último, eu diria fazer para Deus, fazer pelo reino de Deus, construir para as próximas gerações. Eu tenho uma frase do meu discipulador, pastor Aguinaldo, que viveu agora uma transição assim. O pastor Aguinaldo é uma referência.
após 10 anos pastoreando uma igreja extraordinária, Central de Mantiqueira, é uma referência para a nossa denominação. E aí ele foi transferido para Petrópolis no final do ano passado. E eu lembro de um vídeo que o pastor fez para confortar a sua igreja, que estava triste, chorosa, e o pastor disse: eu sou um ministro do reino de Deus, e ser itinerante, eu lembro a frase que o pastor usou, me faz construir sem me apossar, me faz realizar sem me tornar o dono. Amém. Tudo aquilo que eu construí, tudo aquilo que eu realizei, é para Deus, é em Deus, é para a glória de Deus. Eu acho que muitas vezes o líder ele acaba se apossando, sabe, Isaac? E não estou falando necessariamente de pastores, às vezes um departamento, às vezes eu já ouvi o meu ministério, aos meus adolescentes, aos meus jovens que sejam, estou falando aqui hipoteticamente, tá? Sim. A minha cantina, meu Deus, então, e se o líder entender que ele está servindo a um propósito maior, reino de Deus, e às vezes uma transição, é isso que eu queria pontuar, mesmo que não seja agradável no início, você vai perceber depois que ela te levou para servir mais, servir numa nova proporção. Não é o tamanho do status da tua função que determina a grandeza dela, mas é a relevância do que você faz. Amém. E às vezes grandes relevância não trazem grandes reconhecimentos. Então, irmão, seja relevante. É isso. Isso me fez lembrar de um trecho que falou muito ao meu coração, do livro que recentemente a gente ganhou, do pastor Aguinaldo, nosso discipulador, Em Busca de Timóteo. Esse livro é sensacional. Top demais. E aí, eu lendo o livro, tem uma parte que o autor ele fala sobre ser servo antes de ser título. Uau. Isso virou uma chavinha na minha vida, porque eu pensei, não, eu não sou o aspirante Isaac, eu sou o servo Isaac. Então, tudo o que eu faço, eu posso cometer erros, mas eu tenho a oportunidade de consertar esses erros. Esses erros não vão pesar na minha vida, porque eu estou servindo. Acima de tudo, eu estou servindo e eu não sou só servo, eu sou servo e sou filho. Então eu tenho a minha identidade guardada em Deus, independente do que aconteça comigo. Isso também nos ajuda a enfrentar essas situações. E para a gente encerrar, pastor, um conselho que o senhor teria para as pessoas que estão vivendo transição nesse momento? Paciência. Porque a transição é um processo, né? Amém. A gente sai de uma realidade e a gente leva a expectativa de vivê-la novamente. Quem nunca saiu de um projeto bem sucedido e fez igualzinho? Eu já fiz. Igualzinho na outra estrutura, na outra realidade, ou na outra igreja que seja, esperando colher os mesmos Quase resultados. sempre não dá certo. Quase sempre não dá certo. Então, paciência é um elemento fundamental. As coisas vão acontecer com o tempo, mas você precisa ter paciência, entender que é uma nova história, celebre o que você viveu. Muito aquilo que o senhor pregou ontem também, né? Pedir a Deus o direcionamento para entender qual estação que a gente está vivendo. Exato, né? O que eu estou vivendo. Uma frase preciosa, Isaac. Eu ouvi outro dia um pregador dizer o seguinte: não é a nossa roupa que determina a estação. Top. Você pode ficar de casaco o ano inteiro, mas não garante que o sol não virá. Você pode ficar de roupa de praia e não garante que o frio não virá. Então, assim, não é a sua roupa que determina a estação, mas é a estação que deve mudar a nossa roupa. Vai de bermuda pro Polo Norte. Exato. Então, assim, se adequa a essa nova realidade. Eu estou aprendendo a ser petropolitano. Hoje eu saí de casa dando risada, porque eu cheguei em casa ontem, o céu estrelado, bonito, não estava nem tão frio ontem à noite. E aí eu botei essa camisetazinha aqui, não botei o casaco na mochila. E aí quando eu abri a porta, chovendo, gente. Parecia que eu estava em outra cidade, parecia que eu estava em outro lugar. Mudou tudo. E aí eu vim a pé, eu falei, sem guarda-chuva, eu falei, meu Deus, isso é o modo petropolitano de ser, uma realidade diferente. Alguém vai dizer, é boa, outros vão dizer ruim. Não, é Petrópolis, é essa realidade. E eu estou falando de um aspecto natural, mas tem a questão da personalidade. O petropolitano, ele é mais reservado, ele tem mais
reservas, enfim. É diferente da realidade do Nordeste, até da Baixada, que está tão pertinho aqui, e você, nas transições, você precisa vestir a roupa do novo contexto. Esse é um segundo conselho. E um terceiro segredo é: celebre aquilo que passou, celebre tudo que você viveu, mas acredite, tem coisas novas. Aleluia. Eu acho que ontem eu preguei sobre isso. Uma igreja como a Central, que tem um passado glorioso, uma história, grandes líderes passaram por aqui. Nossa igreja tem uma contribuição para essa cidade, para a denominação e até para a nação, acredito. Então, assim, a gente tem uma tendência muito grande de nos prender àquilo que vivemos no passado e ficar preso nele. Eu vi uma série e nessa série alguém disse uma frase assim: ame o seu passado o suficiente para deixá-lo partir. Sabe? Então, assim, eu acho que um segredo para manter um coração saudável e viver bem com a itinerância é celebrar o passado, mas não em detrimento ao futuro. Celebre tudo que você viveu, mas acredite, tem coisas novas. Amém. Sonho, eu acho que o sonho é a chave. Sonhar com essa nova estação, sonhar com essa nova realidade. Glória a Deus. Quero terminar essa minha fala aqui, que é a última, dizendo: Deus tem mais para você. Deus tem mais para essa estação, para esse novo tempo. Tudo que você viveu é glorioso, precisa ser celebrado. Mas olha para frente, porque Deus tem mais. Então é isso, gente. Foi muito bom estar aqui com o senhor, pastor, ter esse privilégio de entrevistá-lo. E curte, comenta e compartilha com seus amigos, com a sua família. Vamos para cima!